Hoje nós vamos ver o que nos impede de receber a bênção de Deus. Na Bíblia está escrito, no livro de Deuteronômio, capítulo 28, versículo 1, da seguinte maneira: E será que, se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, tendo o cuidado de guardar todos os seus mandamentos, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Temos que prestar atenção naquilo que Deus fala ao nosso coração, porque quando Ele nos dá a palavra, naquela palavra está a nossa bênção. É preciso reter aquela promessa. Aquilo que a gente sente, o que a gente entende durante a pregação ou durante a leitura bíblica, é uma arma que Deus nos dá, para que na hora que o mal vier, a gente possa enfrentá-lo sem temor algum e sair vitorioso. No momento em que você dispõe a ouvir a palavra de Deus e se alimenta daquilo que o Senhor diz, acontecem duas coisas no mundo espiritual. A primeira delas, os anjos de Deus recebem ordem a teu respeito para te guardar. Isso está escrito no livro de Salmos, no capítulo 91, versículo 11. E todas as bênçãos recebem ordem para virem e te alcançarem. Escrito está no livro de Deuteronômio, no capítulo 28, versículo 2. Isso é ordem de Deus. E a segunda coisa que acontece é que naquela mesma hora também o maligno começa a atuar para que você desista de seguir a Deus. Porque ele sabe que se você se armar das palavras de Deus, toda vez que você falar, você vai fazer chover fogo santo sobre ele. E vai queimá-lo juntamente com toda a sua obra, e vai envergonhá-lo diante dos seus comparsas. Salmos capítulo 29, versículo 4, diz o seguinte: A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. Quer ser vitorioso em todas as batalhas? Só há um jeito. Só se vence o mal com Jesus. Não há mal que resista quando você fala em nome de Jesus. Mas você precisa entender que falar em nome de Jesus é falar a palavra. Porque Ele é a palavra. Quando nos confrontamos o mal com a palavra que Deus nos deu, estamos colocando diante de nós o próprio Senhor Jesus. No momento em que atacamos o mal com a espada santa, que é aquela palavra que Deus falou no nosso coração, isso está escrito em Salmos 91:4, aquilo que nós entendemos, nesse momento o Senhor Jesus assume o comando da situação. Ele toma a nossa frente no combate e não importa o tipo nem o tamanho do problema. Pode ter certeza, diante de Jesus, o diabo terá que enfiar o rabo entre as pernas e bater em retirada. A voz do Senhor é poderosa. A palavra que Deus nos faz entender, ela vem recheada com todo o poder para vencer o mal que está nos atacando. E a voz dele é cheia de majestade. Isso é, vem revestida da autoridade máxima. E não há nem no céu, nem na terra, nem nas águas debaixo da terra e nem no inferno quem não esteja sujeito a ela. Mas então, por que a minha situação não se resolve? Jeremias capítulo 4, versículo 18, o Senhor nos faz uma exortação, dizendo: O teu caminho e as tuas obras fizeram estas coisas. Esta é a tua maldade, e amargosa é, que chega até o coração. Já vimos anteriormente que a maldição sem causa não virá. Está escrito em Provérbios, capítulo 26, versículo 2. A gente precisa prestar muita atenção em tudo que Deus diz, porque Ele sempre quer o nosso bem. Se as coisas não estão indo bem, se tudo que eu faço não dá certo, se o inimigo está me atacando por todos os lados, isso significa que eu não estou andando nos caminhos de Deus.
porque está escrito que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa sob a sua proteção. Salmo 91. Se eu não estou tendo descanso, não estou tendo paz, é porque eu não estou fazendo morada nas palavras de Deus. E isso é habitar no esconderijo do Altíssimo. É fazer a minha morada nas palavras do Todo-Poderoso. Ele continua dizendo: lava o teu coração da malícia, ó Jerusalém, para que seja salva. Até quando permanecerão no meio de ti os pensamentos da tua iniquidade? Jeremias 4,14. Repetindo: lava o teu coração da malícia, ó Jerusalém, para que seja salva. Se a gente não purificar o nosso coração, tirar do nosso pensamento essas coisas que têm nos envolvido, a gente não vai conseguir com que a bênção de Deus nos alcance. Quem quer vencer o mal precisa se acertar com Deus. Ninguém pode apontar o dedo para te acusar de nada, mas nada é oculto aos olhos de Deus. Às vezes a gente pensa que está fazendo a coisa certa, e às vezes a gente está fazendo uma coisa que a gente pensa que é certa, ou pensa que isso não tem importância, é normal, todo mundo faz, mas isso está manchando as nossas vestes espirituais. Estamos andando sujos diante de Deus. A Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 10, versículo 8, quem abrir uma cova, nela cairá, e quem romper um muro, uma cobra o morderá. Deus prometeu que seria um muro de fogo ao nosso redor, para nos proteger do inimigo. Está escrito em Zacarias capítulo 2, versículo 5, pois eu, diz o Senhor, serei para ela um muro de fogo em redor, para a glória estarei no meio dela. Mas se o mal está me atacando, eu não estou sendo protegido como Deus disse que me protegeria. Se as coisas não estão dando certo, as bênçãos de Deus não chegam. E eu só tenho tido problema em cima de problema, isso significa que eu estou ultrapassando o muro. Mas que muro é esse? Esse muro são os mandamentos e os preceitos de Deus. Isso é o conjunto de normas estabelecidas pelo Senhor. O muro é a palavra de Deus. O muro é o próprio Deus. Se eu fizer alguma coisa que não está de acordo com o que Deus determinou que eu faça, eu estarei ultrapassando o muro e permitindo que a serpente, o diabo, me ataque. E se eu estou sendo de alguma forma atacado, é porque eu ultrapassei ou estou ultrapassando o muro, seja com um pensamento impuro ou maldoso a respeito de alguém, ou naquilo que eu tenho dito ou que tenho feito. Se não estamos vendo Deus operar em nossa vida, é porque estamos permitindo de alguma forma que a maldade encontre lugar no nosso coração. A mágoa, a raiva, até mesmo o ódio, ou desejar mal para alguém, e isso tem nos causado mal. E com isso a amargura tem invadido o nosso coração e feito com que ele não seja perfeito diante de Deus. E essa amargura, quando entra no coração do homem, abre a porta para o diabo entrar. Salomão, em um dos seus poemas proféticos, diz o seguinte: apanhai-nos as raposas, as raposinhas que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. Cantares 2, versículo 15, capítulo 2, versículo 15. No dia em que nos dispomos a buscar a Deus, o Espírito de Deus começa a fazer uma obra de limpeza em nós e deixa a nossa vinha, quer dizer, o nosso coração, florido, isso é, adornado com a sua beleza. Mas o tempo todo as raposas tentam invadir a nossa vinha. Claro que as raposas grandes, ou seja, os grandes pecados, são facilmente perceptíveis. E a maioria das pessoas não se predispõe a matar, assaltar, traficar drogas e por aí vai. Mas tem aquelas raposinhas,
aquelas coisinhas que a gente nem acha que é pecado, aquilo que consideramos normal, que todo mundo faz, são essas raposinhas que fazem mal enorme à vinha. Destroem tudo. Voltando ao que estávamos falando, em qualquer momento que você sentir alguma coisa ruim, alguma coisa está querendo tomar o seu coração, não permita. Ore, peça a Deus que anule aquela obra maligna que está te chateando. E fique vigilante. Não permita que a amargura invada o seu coração. Lembre-se sempre do que está escrito: irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Isso está escrito no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 26. Às vezes, o inimigo usa pessoas próximas para nos causar mal. Não que a pessoa seja má, mas por ela não conhecer a palavra de Deus, ela se deixa usar pelo inimigo e faz coisas que não deviam fazer. E muitas vezes nos aborrece, nos magoa, às vezes nos deixa até irado. Mas diante disso tudo, nós que somos de Deus sabemos que isso não passa de uma tentativa do inimigo para nos atacar. E a única atitude que devemos tomar nessa hora é orar. Repreender o demônio que está agindo através daquela pessoa e não permitir que ele entre em nosso território, colocando a mágoa e a raiva, porque essas raposinhas são demônios que, uma vez entrando no nosso coração, vão abrir a porteira para que todo o inferno tenha acesso à nossa vida. Jesus disse: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Vigie, fique atento às investidas do maligno. Ore diante de qualquer situação. Ore. Não tome nenhuma decisão antes de orar e colocar o problema diante de Deus. Recuse todo pensamento ou sentimento ruim. Não aceite que o mal entre no seu coração. Tiago, capítulo 4, versículo 7 diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, e resisti o diabo, e ele fugirá de vós. Continuando no versículo 8, diz: chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai os corações. Então o que nós temos que fazer? Resistir ao mal. De que maneira? Chegando-se a Deus em oração, confessando a Ele os nossos erros. Está escrito: alimpai as mãos, pecadores. Então, se temos culpa em alguma coisa, temos que confessar. Se em nossa mente tem algum pensamento impuro, algum desejo escondido, temos que confessar isso diante de Deus, para que as nossas mãos sejam limpas. Temos que purificar os nossos corações. Uma vez feito isso, já estamos resistindo ao diabo. Fazendo isso, já estamos resistindo a ele. E feito isso, Deus vai nos purificar, vai nos colocar vestiduras espirituais limpas, e então nós assumimos aquela autoridade que aquele que crê recebeu de Jesus, e naquela autoridade nós vamos amarrar o mal, mandar embora da nossa vida, e pode ter certeza que aí a bênção do Senhor vai nos alcançar.